Olá, eu sou o Danilo Bifone e mais uma vez estamos aqui hoje falando sobre o panorama da Covid-19 ao redor do mundo. Ao longo da pandemia, eu tenho entrevistado pessoas dos mais diversos países comentando sobre o enfrentamento dessa pandemia nos respectivos países. Os meus convidados de hoje são o Didier e a Adriana. Eles são um casal que moram na França, estão falando diretamente da França e vamos, então, conversar sobre a questão da Covid-19 na França. É um prazer imenso recebê-los aqui, Adriana e Didier. Muito grato por estar aqui com vocês hoje. Eles já são amigos de longa data, já nos conhecemos da atividade ambiental aqui de São Paulo e hoje estão morando na França. Sejam muito bem-vindos. E você que está aí na sua casa, acompanhe a página Danilo Bifone. Não se esqueça, você já curtiu a página? Então curta a página e na live de hoje, curta a live, compartilhe e faça suas perguntas, que ao final do programa a Adriana e o Didier vão responder essas perguntas para vocês. Adriana, vocês devem ter acompanhado a questão aqui da Covid-19 no Brasil. A gente está tendo muitos problemas e eu não queria já começar falando do Brasil, mas eu não consigo deixar de falar do Brasil, sendo que a gente está com um problema muito grande. E agora a questão da divulgação dos dados sobre a Covid-19. O governo federal acabou de comprar uma briga com uma das maiores emissoras que a gente tem, um jornal, todo mundo sabe, a Globo. Eu não sou defensor da Globo, acho que ela tem uma série de problemas, mas nesse momento, um momento que a gente tem que ter uma transparência sobre a divulgação desses dados, a gente vê que houve uma questão de alteração prejudicando a emissora. Eles deixaram de divulgar os dados, passando, então, a divulgar os dados às 10 e pouco da noite, justamente para prejudicar a audiência da televisão e prejudicar as pessoas, de um modo geral. Eu queria saber como está sendo aí na França essa divulgação dos dados, se vocês confiam nos dados divulgados pelo governo, se o governo existem subnotificações, como está sendo aí na França? Eu acho que a gente confia, é bastante diferente do Brasil, né? Inclusive, antes da gente começar a live, eu entrei aqui porque a gente tem um site do governo, que é o site de informação sobre o Covid, que você pode entrar a qualquer momento e ele tem as cartas detalhadas por região, por cidade, para saber quais são o número de casos atualizado dia a dia, o número de pessoas que morreram, novas internações, quem está em reanimação, né, nos leitos de UTI, as curvas, tem gráficos e todas as informações sobre, no momento que a gente está, que agora a gente já está no momento de desconfinamento, tudo que você pode fazer ou não pode fazer, né, então eu acho que, lógico, uma subnotificação talvez exista, porque não existiu uma massificação ainda de teste de Covid para todo mundo. Mas eu acho que existe uma fidelidade de dados, com certeza, muito maior do que no Brasil, e realmente é absurdo, porque a gente sabe que antes dessa decisão do Bolsonaro agora de alterar o horário de divulgação de dados para impedir a transparência dessa informação, além disso, a gente tem uma subnotificação de dados gigantesca no Brasil. Existem estudos que dizem que a gente pode estar subnotificando de 10 a 20 vezes, é absurdo, né? E o Brasil já passou a França em número de mortos, já passou em número de casos, né? Sim, nós chegamos ao número de 35 mil mortos aqui no Brasil, e a gente não pode imaginar, assim, o governo fazendo um pouco de papel de advogado diabo, ele não tem obrigação de divulgar dados de forma a agradar essa ou aquela emissora. Mas quando ele faz isso de forma dolosa, no sentido de que, não, vamos prejudicar aquele jornal, eu acho que o prejudicado não é o jornal, não é a emissora, e sim, é a população. Porque eu fico me perguntando
se o governo está enfrentando mesmo o vírus ou a opinião pública. É muito difícil essa questão, essa politização que estão fazendo da pandemia. Então, você vê uma falta, isso eu tenho falado reiteradas vezes, a gente vê uma falta de alinhamento dos governos federais, estaduais e municipais no sentido de uma padronização do enfrentamento da pandemia. Porque no primeiro momento a gente via o Estado de São Paulo e a Prefeitura dizendo, não, vamos nos precaver, vamos fazer hospitais, porque a crise vai ser difícil, a gente não vai conseguir ter leitos para atender todo mundo. E enquanto isso o governo federal falava que era uma gripezinha. E agora a gente já vê o governo estadual entrando nessa onda de reabertura sem ao menos ter feito um lockdown como vocês fizeram. Isso é preocupante demais. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre o lockdown, como foi o lockdown aí na França. Você quer contar um pouco? Bom, posso contar, só que, possivelmente, com a relação do Bolsonaro, eu acho que, na realidade, ele está botando a política antes de qualquer coisa. Ele quer se manter no poder, portanto, o Covid para ele é o inimigo. Ele não pode admitir que os números de mortes são muito maiores, que o comércio está prejudicando a população, está prejudicado por causa do Covid. Então, ele não pode admitir nada disso. Agora, o lockdown daqui foi muito mais... no início, a gente não acreditava também. A gente pensava, é uma gripe um pouco mais forte, não sei o quê. E, realmente, tipo, uma semana depois que a gente começou a se interessar realmente no assunto, a gente percebeu que era uma coisa que se propagava de uma maneira absolutamente assustadora. E não é tanta quantidade de gente que parece, porque, na realidade, a quantidade, entre aspas, é pouca em relação à quantidade de pessoas que são que contratam o vírus. Né? Só que a possibilidade de cuidar dessas pessoas, quando você tem 100 pessoas doentes, é uma coisa, quando você tem 1.000 é outra, e quando você tem 1 milhão, é bem diferente ainda. Então, o problema não é tanto a quantidade de gente que morre, porque a doença é muito terrível, só que não tem como cuidar dela, não tem como cuidar das pessoas. De todo mundo, porque tem muita gente. É uma das questões que os defensores do atual governo federal acabam elencando. Mas o percentual é baixo. Mas se a gente pegar estatisticamente, realmente até que é um número pequeno. Mas em números absolutos são 1.000 pessoas que morrem diariamente. Exatamente. 1.000 pessoas é muita gente. A gente não pode relativizar dessa forma. Isso, como o Didier falou com muita propriedade, aquela questão de achar que é uma gripezinha, não é. Aquilo caiu por terra já há bastante tempo. A gente está enfrentando uma das maiores pandemias na história da humanidade. Exatamente. Eu queria saber, Adriana, completando o que o Didier falou, vocês começaram o lockdown na sua cidade quando? Foi juntamente com as outras? A gente começou com todo o país, né? Todo o país começou no dia 16 de março, né? E o lockdown, ele foi, primeiro, eu acho que ele foi nacional, ele foi uma coisa unificada, não foi uma coisa que cada região decidia. Então, isso eu acho que é muito importante e ele foi sério desde o começo. Então, no começo, a gente só podia sair de casa com como eles chamam de uma autoderrogação, uma autodeclaração de que você estava saindo por um motivo essencial, para fazer compras de primeira necessidade ou para ir na farmácia se cuidar. Como era essa autodeclaração? É uma coisa que você imprimia da internet, né? Ou que você podia escrever à mão e declarando, eu, fulano de tal, documento tal, que moro na rua tal, declaro que estou saindo para ir fazer compra, né? E assino. É uma coisa que você faz para você mesmo, mas quando você tem que fazer, você já tem que primeiro pensar nisso, você tem que sair com documento, e se um guarda te parasse na rua, ele ia te pedir isso. Se você não tem, você ia pagar uma multa de 135 euros. O euro está R$ 6 no Brasil, então você imagina o quanto isso é caro, né?
E você, principalmente, você tinha que provar. Ele ia ver, você mora na rua tal, ele vai ver se está perto da sua residência, se não está, se você estava parado. Se você está sentado na rua ou está junto com várias pessoas, você recebia multa ou uma verbalização, né, como se diz. Então, e teve pessoas que reincidiram, elas foram pegas pela polícia mais de uma vez. Houve casos de pessoas que foram presas, porque saíram várias vezes e desrespeitaram o confinamento. Então, foi bastante sério, né? Isso durou até o final de maio, aí no final de maio foi? Começou o desconfinamento, porque aí os números começaram a baixar. Se você vê a curva do Covid na França, a gente vê que ela está realmente baixando, o número de novas hospitalizações, o número de mortes está diminuindo em relação ao começo da epidemia. Então, aí o governo separou o país em zona verde e zona laranja ou zona vermelha, que são os estados, as regiões que estão mais ou menos afetados. E conforme essas regiões, o desconfinamento foi sendo diferente, né? Então, no começo, reabriram alguns comércios menores, agora estão reabrindo as escolas. Então, agora está desconfinando quase tudo, mas ainda tem coisas que não estão permitidas. Por exemplo, cinema ainda não foi reaberto, grandes espetáculos, boates, tudo isso ainda não foi reaberto. Você tem que respeitar, se você entra num comércio, você tem que estar de máscara. Se você entra no transporte público, é obrigatório você estar de máscara, senão você pode ainda levar essa multa de 135 euros. No começo, você podia ir na praia, mas você tinha que fazer o que eles chamam de praia dinâmica. Você não pode ficar parado, reunido com muitas pessoas. Agora você já pode estender sua esteira e ficar na praia, na boa. Mas é assim que está sendo feito. As escolas foram voltando aos poucos. Agora, mesmo que as escolas voltaram, as classes elas só podem ter 10 alunos por classe. Então, eles estão fazendo por escala. Por exemplo, metade dos alunos vai numa semana, metade vai nas outras. O nosso filho, o Francisco, tem 17 anos, está no liceu, mas o liceu dele tem tantos alunos da idade dele que ficava impossível fazer classes de 10 alunos. Como seria, como se fosse aqui no Brasil, segundo grau? Oi? O liceu seria como no Brasil, mas o segundo grau. Exatamente, é o ensino médio. Ele está no equivalente do primeiro ano do ensino médio aqui, só que no colégio que ele está, essa é a idade mais numerosa, tem, sei lá, mais de 1.000 alunos da idade dele. Então, ficava impossível fazer de 10 em 10 alunos, né? E por isso, então, eles decidiram que na idade dele só vai voltar em setembro, ele continua tendo aulas à distância. E agora, eu queria perguntar para o Didier, a imagem que a gente tem aqui no Brasil dos franceses é que os franceses, eles enaltecem muito essa vida ao ar livre, as praças, os parques, os cafés, isso é muito frequente. É a imagem que a gente tem. Eu queria saber para vocês como foi essa realidade de ficar preso em casa e, eventualmente, qual a perspectiva que você tem para esse novo normal que está por vir, em que aqueles cafés tão famosos que a gente tem na França vão ter que mudar esses hábitos. O que você pensa disso, Didier? Bom, nós tivemos a sorte de ter uma varanda, temos a sorte de ter uma varanda que fez com que a gente tinha a possibilidade de tomar sol, de ver o céu, de ver o vento, de ter a chuva. Aí aproveitei para fazer plantação com, fabriquei, como se chama, jardineira, fiquei vários dias fabricando jardineira, eu plantei bastante coisa. A gente tem tomate agora, tem berinjela. Nossa, que maravilha! Coisa, e vocês estão entrando para o verão agora, né? Sim, estou entrando para o verão. E a respeito dos bares e restaurantes, reabriram ontem, não me lembro. A gente ainda não saiu para ver como que é, mas eu sei que encontramos um amigo, ele falou que estava lotado e, dependendo do bar que tinha, esse respeito de 1 metro em cada mesa ou não, dependendo do bar.
Mas os franceses são bastante assim, eles adoram o bar e quando a possibilidade de se encontrar é uma coisa muito bom mesmo. E não respeita, assim, muitos casos. Porém, aqui na cidade, a gente só tivemos 300 e poucos casos de coronavírus e teve poucos mortos, nem, sei lá, O vírus 30 e poucos realmente mortos. muito pouco. Muito pouco para a gente aqui. Aí, Na cidade de vocês. É pequeno, 30 mortos e uma coisa grave. Não, em Béziers mesmo foram 10. Foram 10, então. 10 mortos, são 78 mil habitantes. 78 mil habitantes e 10 mortos. Porque tem hospital que funciona, tem toda coisa. Né? Fora isso... Já que você citou o hospital, Didier, eu queria que vocês comentassem, tanto você quanto a Adriana, como é o sistema de saúde pública na França? Ela é universal, como no Brasil? Você tem hospitais privados? Como funciona esse financiamento público? Você paga parceladamente? Tem uma coparticipação? Como funciona? Então, tudo mesmo para quem trabalha, para quem recebe um salário, toda pessoa que tem que trabalhar recebe no final do mês um salário, e no Elite eles têm um desconto, que não me lembro qual que é a porcentagem, que vai para a Seguridade Social, que se chama... Seguridade Social, que se chama assim o SUS. É universal. Para quem trabalha, é universal. Para quem não trabalha também, chega uma período universal também. Por exemplo, a gente não conseguimos um trabalho até agora, e depois de 3 meses a gente teve direito de Seguridade Social, mais um monte de outra coisa de ajuda para poder ficar aqui. Quando a gente estava quase pronto para voltar para o Brasil, aconteceu essa pandemia. Então, a gente decidiu ficar mais tempo para deixar passar essa pandemia total e geral no Brasil. Então, mesmo sem contribuir, vocês têm direito a usar a saúde pública. Exatamente. É realmente universal. Aí eu acho que é muito boa. Se eu posso dizer, a diferença do SUS, né, que o SUS, na teoria, ele é universal e gratuito para todos. A grande coisa é que não tem o hospital, não tem vaga, não tem acesso para todo mundo. Aqui na França... Esse é o grande problema. Apesar de ser público e universal, a gente tem uma lotação, um excesso de leitos ocupados e não consegue atender a todo mundo. Você vai marcar uma consulta, só tem para dali meses. Exatamente. Aqui não é que também é tudo maravilhoso, tem os seus problemas também, mas é lógico que é muito menor que no Brasil. Para começar, a diferença é que você tem o sistema de saúde público para todos, porém, quem trabalha, quem tem um salário, vai pagar uma pequena participação. Então, por exemplo, se você vai no médico, a consulta aqui, se você tem um salário, você não tem a gratuidade total da saúde, para quem não tem renda, você vai pagar, por exemplo, 23 euros por uma consulta, né? Se você transformar isso em reais, ainda é muito menos do que um médico particular no Brasil, né? Mas você paga isso, 23 euros, quando você tem um salário mínimo, que é de 1.300 euros, isso é bastante razoável, digamos, né? Aí, você então, tem... Vamos só fazer um paralelo. O euro a R$6, então um salário mínimo seria de R$7.800. Mais ou menos isso, exatamente. Então, o sujeito que ganha R$7.800 pagaria, então, uma consulta a R$120. Bem plausível. É bem razoável, né? Aí, por exemplo, no nosso caso, como a gente chegou, a gente ainda não tem emprego, a gente não tem renda ainda, a gente tem o direito de pedir ao governo o que eles chamam de complementar de saúde. E isso significa que, para a gente, nessa condição, enquanto a gente ainda não tiver um trabalho, um salário, a gente não paga nem esses 23 euros, né? Então, para a gente, digamos, é totalmente gratuito. Quais são alguns problemas que tem? Alguns problemas é que dentro de toda a França existem áreas que são chamadas de desertos medicais, são as áreas onde tem poucos médicos, tem pouco acesso, mas mesmo assim, se você compara com o Brasil, existe o acesso, ninguém vai ficar totalmente desprotegido, você vai poder talvez ter que viajar um pouco mais, mas você não vai ficar desprotegido. E eu acho que a principal diferença também, além do sistema de saúde aqui na França, é que o governo
realmente bancou muita coisa para as pessoas ficarem em casa durante o confinamento. Então, o que eles chamam de chômage partiel é um salário que é pago pelo Adriana, governo. eu vou te interromper agora, enquanto na hora que você está falando desse auxílio emergencial, para chamar atenção para quem chegou agora. Eu estou conversando com a Adriana e com o Didier, diretamente da França, sobre o panorama da Covid-19 nesse país. Você que ainda não curtiu essa live, curta a live, compartilhe e acompanhe as nossas publicações na página Danilo Bifone. Se você perdeu, não pôde acompanhar, ela estará disponível depois no YouTube. É só fazer sua inscrição para saber quando essa live vai acontecer e ativar o sininho. Desculpa te interromper, vamos lá que a gente chega na metade, eu sempre dou esse recadinho. Você estava falando sobre o auxílio emergencial que os franceses receberam para não saírem de suas casas, então levar o lockdown à risca. Exatamente. Então, o governo bancou para as empresas que as empresas deixassem os seus funcionários em casa em vez de demiti-los e pagando um salário ou na sua integralidade ou 80% dele, de acordo com os casos, né? Fora isso, as pessoas que já estavam desempregadas, que estavam à procura de emprego, primeiro é que já tem uma renda universal, do tipo, se você está como a gente está, você não tem emprego ainda, você ainda não tem uma condição de ter uma renda, você pode pedir um auxílio que se chama RSA, que é um auxílio que te é dado por mês, não chega a um salário mínimo, é um pouco, mas que te ajuda a segurar as pontas até você arranjar um emprego. Esse auxílio ele foi ampliado durante esse período de confinamento para ajudar as pessoas a ficarem em casa. Fora isso, houve auxílios para a área de cultura, houve auxílios diversos, nem vou lembrar todos aqui, mas existiu muito auxílio para isso. Aí as pessoas podem pensar, mas isso é uma coisa porque a França é um país rico. Bom, os Estados Unidos também são um país rico e não teve isso, né? Uhum. Então, essa diferença entre um país rico e um país rico, né? A outra país que prioriza a parte social, exatamente. Um país que prioriza a livre iniciativa e a mão invisível e cada um por si. Exatamente. A semana passada a gente conversou com uma moça do México e realmente a questão da mão de obra mexicana está muito difícil. Eles não têm auxílio nenhum nos Estados Unidos, estão passando realmente muita necessidade. Fora que o sistema de saúde nos Estados Unidos não é universal, né? Sim, inteiramente privado, né? Você tem que pagar tudo e muitas pessoas acabam... a gente conversou com um colega dos Estados Unidos, foi a nossa primeira live, e lá, inclusive, muitas pessoas acabam hipotecando seus imóveis para pagarem as dívidas de saúde pública, né? de saúde, que não é pública, privada, desculpe, e aí acabam, então, virando moradores de rua, acabam virando moradores em situação de rua, os homeless, porque eles acabaram perdendo a casa por conta dessas dívidas milionárias, né? Da saúde norte-americana. E falando nos Estados Unidos, a gente teve, desde o começo, uma bajulação, né, do nosso chefe do executivo em relação ao Trump, né? Ele ficava lá e lambia as botas do Trump e tudo mais. E agora, com uma declaração do Trump, chegou até a ser constrangedora, né? O Trump, não sei se vocês chegaram a acompanhar ontem, ele falou que se ele não tivesse tomado as medidas que tomou, ele teria 2 milhões de mortos se tivesse seguido o exemplo do Brasil e da Suécia. E isso pega, assim, cada vez mais o nosso governo de calças curtas, né? Porque enquanto eles ficam enaltecendo essa figura norte-americana e levando bandeiras americanas às manifestações, o próprio presidente, que se diz tão patriota e nacionalista, prestando continência à bandeira norte-americana, eu acho que deve ter sido pego de surpresa por uma declaração dessas, que já era de se esperar, né? Porque isso não existe. Eu acho que nenhum chefe de Estado, chefe de governo que se preze se faria um papel desses.
E eu queria saber como vocês acompanharam isso na França e como tem sido a repercussão das medidas que o Brasil tem adotado aqui para conter a Covid em outros países aí pela Europa, por exemplo. Aqui, hoje mesmo, eu entrei num veículo de imprensa francês que chama Mediapart, que é um veículo bem importante, e na manchete está o Brasil, né? O Brasil está começando a ganhar mais e mais manchete, porque ele está se tornando o foco universal da Covid, né? E nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, ou outras pessoas, sempre falam, nossa, mas está um absurdo no Brasil, o que está acontecendo? Por que os brasileiros fizeram isso? Por que elegeram essa pessoa? Né? Por que não se revoltam? Por que não se revoltam também? Então, mas é tão louco, porque para os franceses gostam muito do Brasil, em geral. Pelo menos as pessoas que a gente conhece, eles falam, mas como isso pode estar acontecendo no Brasil? Não é possível. O Brasil é o país das férias, o Brasil é o país da alegria, da festa. Como isso está acontecendo? A imagem do Brasil é essa, da receptividade, do sorriso. Eu lembro, uma vez eu tive a oportunidade de estar em Paris, quando as pessoas, eu ali tentando arriscar o meu francês macarrônico, as pessoas viam que eu era brasileiro, mas me abraçavam, me beijavam. Nossa, que bacana, você é brasileiro, pode falar em inglês, pode falar em português, a gente se vira para entender o que você está falando. É muito bacana essa imagem, e a gente acaba, então, desvirtuando essa imagem por um chefe de governo que acaba incentivando rixas, brigas e de certa forma, maculando essa imagem do brasileiro mundo afora. A única coisa que eu acho que ainda é boa é que as pessoas, pelo menos aqui, elas dissociam o Bolsonaro dos brasileiros e do Brasil. Ainda bem, ainda nós temos essa imagem, isso ele não conseguiu destruir ainda. Então, a gente tem que resgatar e preservar pelo menos isso ainda. Né? E, além do mais, as pessoas percebem, até os políticos percebem que ele é uma pessoa fora da casinha, né? Exatamente, no mínimo. Ele é uma pessoa louca. E as pessoas pensam assim, nossa, mas como que é possível que você chegar até nesse ponto e que ninguém fez nada, ninguém está fazendo nada? E aí, vocês vão fazer o quê? Até quando você vai ser? Hoje foi na manifestação... A manipulação está muito grande aqui. A manipulação está muito grande. O pessoal consegue desvirtuar movimentos legítimos, como, por exemplo, nas redes sociais surgiu uma onda de movimentos antifascistas, e aí as pessoas acabam desvirtuando um movimento que prega a democracia, um movimento que prega um Estado democrático, a liberdade de expressão, e aí tentam, então, comparar isso a movimentos terroristas. Isso, então, para mim, fui pego de surpresa. Liberaram uma lista com milhares de pessoas nessa lista e para servirem de boi de piranha, porque, na verdade, essas pessoas podem sofrer retaliações nos seus meios. Sim, sim. O Trump fez a mesma coisa, né? E o Trump também fez uma coisa que o presidente fez a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, e se desvendar da OMS. E ele está copiando, ele é um retrata... É um copiador, um plagiador de Trump, que já é não vou dizer mas não. Ele é um presidente... Pode ficar à vontade. Aqui no nosso canal não tem censura, DJ. Pode falar o que você... Não adianta também de xingar ninguém, porque, bom, e não vai resolver nada. Mas o que eu quero dizer é que ele copia de uma maneira pálida, de uma maneira sem graça, de uma maneira sem inteligência, ele copia exatamente igual ao que faz o Trump. Se o Trump subia na decimatória, ele ia pular, seria que ele faz a mesma coisa? Seria ótimo, mas ele não vai fazer. O Trump não vai fazer. Nem o Bolso. Não, o Bolso não vai fazer porque o Trump não faz. Não, sim. Eu acho que vocês estão cobertos de razão.
E as pessoas sabem que vocês são do Brasil, mesmo o Didier sendo francês, esteve aqui, e as pessoas devem comentar isso com vocês, né? Ah, sim, eles comentam direto, inclusive eles se preocupam até com o nosso estado de espírito, porque eles sabem que a gente, embora a gente está longe, não está tudo bem para a gente está deprimido aqui, entendeu? Uhum. Então... E também eu passei 24 anos no Brasil, então eu tenho muita relação afetiva passional com o Brasil, com o brasileiro, com amigos que eu tenho há mais de 30 anos lá, e aí eu sofro por eles sofrem por mim, para a gente. Só que a gente tem essa possibilidade, por enquanto, de estar aqui. E enquanto não está voltando ao estado normal no Brasil, eu acho que eles vão evitar de voltar, porque, primeiro, já que somos meio ativistas, a gente com certeza a gente tem... Talvez a gente está até nessa lista, nem sei onde está essa lista, mas é bem possível que a gente está, né? Então, a gente não quer também arriscar nossa pele, que é bem branquinha. Enquanto a gente está aqui, a gente faz o que pode para ajudar. Eu sou jornalista, o Didier é fotógrafo, eu já escrevi umas 5 ou 6 matérias para um site francês de meio ambiente, que denuncia as coisas que acontecem no Brasil. Eu até falo que o Bolsonaro está me dando trabalho, né? Porque é tanto absurdo ambiental acontecendo que eu tenho um assunto para escrever e aí eles acabam publicando as minhas matérias, né? Então, é o Bolsonaro que está me dando trabalho aqui, né? Mas é um absurdo. E uma das últimas coisas que mais me chamou a atenção e que foi divulgada aqui nesse site, o Reporter, é que a Amazônia, com tudo que está acontecendo lá, apesar de todos os biomas estão sendo destruídos, a Mata Atlântica, tudo, mas na Amazônia é tão grave o que está acontecendo, que vários especialistas, como Carlos Nobre, dizem que a gente está criando todo o cenário para que uma nova pandemia saia da Amazônia. Nós temos um cenário idêntico ao da China, para criar uma nova pandemia, além de todo o risco de savanização da Amazônia. Então, é gravíssimo, e as pessoas aqui estão tomando consciência disso também, que é grave. O que a gente tenta fazer é mobilizar as pessoas, a opinião pública aqui, a gente não é enorme, mas a gente faz o que a gente pode, para justamente precisa ter uma pressão internacional, porque parece que dentro do Brasil as instituições estão todas falidas, ninguém faz mais nada, né? Então, é preciso ter uma mobilização internacional, porque, como diz o Carlos Nobre, é só por pura sorte que a gente não teve uma pandemia nascida da Amazônia. Sim, isso mesmo, é lamentável. E a gente tem a questão não só das florestas, mas também a questão da água. A Rai acabou de comentar, a Rai Monteiro, muito amiga sua também, muito amiga minha, ela acabou de falar, porque muitas vezes as pessoas não olham para o próprio umbigo. As pessoas mais favorecidas, os ricos, acabam falando, mas eu não uso o SUS. Mas o SUS é muito mais do que assistência médica. Tem a ver com a questão da água, a questão da água potável que a gente bebe. Isso tudo envolve o SUS. E, realmente, as pessoas acabam deixando isso de lado e abrindo mão de uma fiscalização nesse sentido. E vocês são ativistas no Brasil, e eu acho que isso também tem uma origem muito grande, até próprio, não desmerecendo o seu papel, Adriana, mas o próprio Didier, que vem de um país que é muito ativista. A gente vê a questão dos coletes amarelos, como o governo tem que atender os interesses democráticos, porque senão a população se manifesta, e se manifesta nas ruas. Exatamente, assim, muita gente, quando a gente fala assim, que tem tal e tal direito, as pessoas falam, mas é porque é um país rico. Não, não é só porque é um país rico, é porque é um país onde o povo vai para a rua mesmo, onde o povo vai, não ter, como é que fala? É uma característica do povo francês, assim como pode ser uma característica o vinho, o queijo, o protesto é uma característica muito forte do povo francês. Então, se tem direitos sociais aqui, é porque as pessoas tiraram esses direitos na marra. O Macron tentou tirar muita coisa, só que ele tentou e levou na cabeça com todas as manifestações dos coletes amarelos, né? E tem uma outra coisa que eu queria afirmar mais, é que um jornalista falava uma coisa muito, muito verdadeira, é que
todo mundo diz que a França paga isso, paga aquilo, que a França é um país rico, tudo mais. Mas o dinheiro que o governo paga para a gente é o dinheiro dos seus impostos. E se paga bastante imposto. Se paga muito aqui. imposto. Então, o governo paga imposto porque ele tem dinheiro. Ou pode pedir emprestado porque justamente o povo vai pagar um imposto. Toda hora que paga imposto, toda hora que paga imposto, chega uma hora, quando precisa, o governo tem que devolver. E sem muito reclamar, porque se reclama, a gente cai por cima dele. Não, perfeito. Acho muito, muito bacana essa forma que vocês têm de se manifestar. E isso acho que vai até ao encontro, você acabou de falar, é a pergunta da Márcia. A Márcia perguntava de onde vinha, né, o dinheiro para que financiasse, então, esse auxílio. Realmente vem dos impostos, que vocês pagam bastante, mas, diferentemente do Brasil, os impostos aí são bem empregados, né? Exatamente. E, além de tudo, é o seguinte, para esse auxílio emergencial, não foi só o dinheiro dos impostos. O governo anunciou que ia se endividar para isso. Sim. Né? Então, existiu uma dívida pública contraída para poder pagar para as pessoas ficarem em casa. Né? O Macron anunciou isso, que até as pessoas brincaram, nossa, o Macron está sendo obrigado a ser um pouco mais socialista e a pensar, porque eles mesmos falaram que eles aprenderam um pouco com uma crise que não foi uma crise de pandemia, mas uma crise econômica de 2008, que quando você não faz isso, quando você não dá um apoio para as pessoas, a retomada que você espera, mesmo para a própria economia, ela é muito mais difícil depois. Então, a justiça social, ela é necessária, porque do ponto de vista humanitário, mas mesmo se a pessoa quer pensar só do ponto de vista econômico, ela também é necessária, porque as pessoas mortas, elas não trabalham, né? Elas não vão gerar, não vão gastar, elas não vão... Você perde capacidade produtiva, né? É lógico, né? Você geradora de receita. Você desestrutura a economia, você quebra empresas, você quebra a possibilidade de você se reerguer depois. Então, é melhor que o governo se endivide hoje do que depois ele vai enfrentar uma coisa muito pior. Sim, com razão. Vamos para a pergunta do Fábio Luiz. O turismo é um setor muito forte na economia francesa e foi um dos mais afetados com as políticas de isolamento. Como foi a pressão de empresários do turismo em relação à política de isolamento social do governo francês? Bom, eu poderia dizer que até hoje, ou até pouco tempo atrás, a pressão estava muito razoável. Todo mundo se deu conta que não ia dar certo abrir os comércios, abrir os restaurantes, abrir as boates, abrir os comércios, porque, de qualquer maneira, não ia dar certo. Ia dar merda mais tarde. Se não dava na hora, dava mês que vem. Se não dava no mês que vem, dava mais depois. Então, a gente não sentiu essa pressão, como a gente vê que houve pressão no Brasil, empresários indo conversar com o STF, isso não existiu aqui. Não existe. É lógico que tem gente desejando reabertura de comércio e tal, mas não foi assim. E mesmo agora, nessa fase 2 do desconfinamento, os franceses estão liberados para viajar dentro da França. Algumas fronteiras da Europa estão sendo reabertas entre os países, mas o espaço Schengen ainda não reabriu. Então, todo o turismo que vem para Paris, por exemplo, não vai vir como veio, como vem todos os anos, né? Só que, é lógico, muita gente se ressente, mas eu acho que existe uma consciência muito grande de que é um sacrifício necessário para a vida, né? E, além do mais, é uma coisa assim, Paris, que eu me disparava ontem, por exemplo, Paris vai perder muito dinheiro com a falta de turismo, não sei o quê. Paris recebe não sei quantos milhões de turismo por ano, não sei o quê. Mas Paris continua Paris. Amanhã, depois da manhã, no ano que vem, se a pandemia parou, o turismo vai voltar. Então, tá bom. Talvez a gente perder a gente vai sobreviver. A gente vai ganhar. A Torre Eiffel vai sobreviver, os grandes restaurantes. Ela vai sempre estar lá. Ela vai sempre estar lá. Uma vez eu fui para uma montanha, eu também sou montanhista, e aí logo que você chega, tem uma placa na Argentina dizendo, olha,
se as condições climáticas não estiverem bem, se você não se sentir preparado para fazer essa caminhada, por favor, pare aqui, porque a montanha sempre vai estar lá. E é como você acabou de dizer, a Torre Eiffel sempre vai estar lá e os turistas sempre vão voltar. Exatamente. Sim. Inclusive, a gente tem um exemplo de um restaurante numa cidade próxima da nossa, que é Narbonne, que é um restaurante famoso e tal, e eles decidiram, por conta própria, eles já têm autorização de reabrir, mas eles decidiram que eles só vão retomar em outubro, porque eles ainda, na consciência deles, eles acham melhor esperar um pouco mais. Então, é lógico, tem gente que não pode parar de trabalhar. A gente entende que no Brasil tem muita gente que, se não sair hoje para trabalhar, não vai ter o que comer hoje na mesa. A gente entende isso. Mas existem muitas grandes empresas, muitas grandes corporações aqui ou no Brasil que elas podem sim dar um tempo. É só diminuir um pouco os lucros e entender um pouco a gravidade do momento, né? As grandes corporações aceitam receber o lucro o tempo todo. Agora, na hora que tem uma perda, aí já o mundo vira para a cabeça para baixo. O grande problema é que o capital acaba prevalecendo em relação às vidas humanas, né? Exatamente. Mas não só as vidas humanas. Se tem um problema, se crise do petróleo, não sei o quê, as dividendos das empresas têm que ser pagos por que custar. Você pode demitir todo mundo, não importa. Tem que pagar os dividendos. Quando, na realidade, uma sociedade, é uma grande sociedade, ou uma sociedade qualquer, deveria que aceitar o lucro e a perda. O dia que tem lucro, beleza. Sim. O dia que tem perda, então você tem que pagar do lucro que você ganhou para investir de novo. Só que não se faz mais agora. Antigamente era isso. A gente tem a privatização dos lucros e a socialização das perdas, né? Exatamente. Vamos à próxima pergunta. Pergunta de Noemi Rossini. Na França, teve alguma política de governo para proteger a classe artística que foi afetada durante o isolamento? Vocês já falaram superficialmente, mas se pudessem explanar um pouco mais sobre esse assunto, eu ficaria muito feliz. Eu não tenho os dados precisos, mas eu me lembro de ter visto notícias de apoio à classe artística, e que eu acho que eles ainda vão explicitar um pouco mais, porque eles sabem, porque realmente é um dos setores que foi mais afetado. Até hoje, por exemplo, os cinemas estão fechados, existe uma limitação para show, para festival. Por exemplo, a cidade onde a gente vive, um dos grandes motores da economia é uma festa que acontece em agosto e que não vai acontecer, né? Então, eu vou procurar, depois eu posso até mandar para vocês depois informações, mas eu me lembro de ter visto que sim, ia ter apoio para a classe artística, para cinemas, para shows, porque é uma coisa importante, é uma coisa que realmente é valorizada. Uhum. E tem seguro-desemprego dos artistas, do pessoal que trabalha com os artistas. Com certeza. Mesmo eu que sou freelancer, é que eu não cheguei a fazer tantos freelas aqui para poder me beneficiar disso, mas mesmo um freelancer, ele tem apoio do governo para poder ficar em casa durante a pandemia. Uhum. Tá ótimo. Eu acho que essa é uma das últimas perguntas. Vamos lá. Os tratamentos das pessoas durante a pandemia são os mesmos para os franceses brancos e negros imigrantes ou árabes e muçulmanos? Não, é o mesmo. É o mesmo. É lógico que, assim, existe racismo, óbvio, a gente não vai negar que existe racismo. Hoje mesmo a gente participou de uma manifestação, foi uma manifestação pequena, mas a gente participou em Béziers, contra a violência policial, porque um imigrante, justamente um imigrante magrebino, ele teve uma abordagem policial, foi asfixiado, e a autópsia comprovou que foi por asfixia, ele morreu. Então, existe violência policial, existe racismo, porém, realmente existe uma saúde, um acesso à saúde para todos, independente de cor, de raça, inclusive os imigrantes. Se você chega numa situação como imigrante, você consegue o seu estatuto de refugiado, você tem todo o acesso gratuito à saúde. Refugiado é realmente, mais ainda do que imigrante normal.
Refugiar é uma pessoa que vem de fora porque está sendo perseguida fora. Quando ele chega na França... É bem diferente do que nós temos aqui com a questão dos venezuelanos, que têm sofrido tanto, né? Aí eles recebem ajuda direta do governo, eles recebem segurança social, eles recebem... direito de ficar no país por 10 anos, pelo menos. Recebem ajuda, o RCA, como estava... Eles recebem um monte de coisa. É lógico que tem problema. Sim. Existem problemas de aceitação de imigrantes ou de navios quando chegam com os refugiados que vêm pelo mar Mediterrâneo. Existem os problemas, não é também uma maravilha, né? Mas existe realmente acesso e justiça nesse ponto de vista. Aqui não é uma área de maravilha, rosas, uma área de rosa. Mas é bem melhor. Mas é bem melhor. E além do mais, é uma coisa assim que dá para perceber que se a gente tem uma discordância com o governo, apesar de ser não totalmente liberado, talvez, porque tem que ter um mínimo de respeito com as pessoas que estão nos dirigentes, se pode falar qualquer coisa e se pode esperar que não vai ter problema. Tá? Respeito tem, com certeza. Tem racismo também, com certeza. Vai se ver de dois lados, tanto do lado francês imigrante, quanto do lado imigrante francês, porque gera um atrito com a religião, com a origem. Pessoas que vêm do leste europeu não são as mesmas pessoas, não são consideradas como as pessoas que vêm do Maghreb. Enfim, tem tudo essas coisas. Tensões sociais existem, como existe em todo lugar do mundo. O bacana é que essas rivalidades, elas, de certa forma, elas são amortizadas pelas políticas públicas. E diferentemente do Brasil, em que elas são incentivadas, né? Ah, sim. Uhum. Por exemplo, uma coisa como essa tragédia enorme que aconteceu com esse menino que caiu do prédio. Aqui, as pessoas não têm empregada doméstica como se tem no Brasil, entendeu? A gente ainda está num regime bastante feudal ainda, de servidores, né, que vão na sua casa trabalhar por uma miséria. Eu tenho amigos em São Paulo que me contam que, como para disfarçar as empregadas, elas não vão mais de uniforme, elas vão sem uniforme, mas elas vão trabalhar, se expõem, né? Aqui, eu acho que só as pessoas muito, muito ricas têm empregados. Isso não é uma coisa comum aqui. Né? E empregado tem status bem diferente também. Empregado é outro empreendedor, recebe um salário bem decente, ou muito melhor do que um salário mínimo. Ele tem condições completamente diferentes. É uma pessoa assim, que tem um trabalho... que é um trabalhador que é realmente respeitável. Lógico, justamente aquela questão, você não tem uma desigualdade social em relação à mão de obra trabalhadora. O salário de um empregado doméstico, o salário de um engenheiro de uma multinacional não tem tantas vezes de diferença quanto a gente tem aqui no Brasil. Com certeza não tem. Para ter uma ideia, a gente mora na cidade que é considerada a cidade mais pobre da França, e o Quartier, o bairro onde a gente mora, é considerado um dos bairros mais pobres dentro da cidade mais pobre da França. E mesmo assim, a gente tem acesso à saúde. O Francisco está numa escola, que é uma escola super boa, pública, totalmente gratuita. Ela é labelizada como escola de informática, então ele tem... Enfim, a gente tem... um computador, cada aluno do colégio dele recebeu um computador para poder estudar, né? E eles podem guardar esse computador, ele tem que durar durante os 3 anos do ensino médio, mas depois fica para ele, né? Ou seja, tem uma série de coisas, né? O abismo, existem diferenças sociais, existem problemas, mas o abismo não é tão grande. Tá ótimo, olha, eu adorei conversar com vocês. A gente também. Didier, foi um prazer enorme reencontrá-los. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos e foi um prazer imenso. Muito obrigado. Se tiverem um recado para dar para o brasileiro, qual seria? Bom, a gente está com vocês mesmo longe, a gente não para de pensar.
Sim, estamos com saudade, mas eu diria francamente assim, levanta-se e vai à luta. Exatamente, porque existem coisas essenciais na vida, sair para comer, sair para a saúde, mas é também essencial que a gente tenha um presidente, que a gente tenha um governo, um ministro da saúde, e que pare de ter 1.300 mortes por dia. Entre outras essas coisas, né? Porque se não tem outras coisas assim, terríveis, que são os assassinatos de líder indígena, que são invasão de terra, todas essas barbaridades que a gente tem conhecimento, e olha que a gente conheceu uma parte pequena, enfim, todas essas coisas que fazem com que eu tenha vergonha de pensar que o brasileiro, em geral, botou nessa monstruosidade que é nosso querido Bozo. Tá ótimo, eu agradeço, Didier, agradeço, Adriana. E você que acompanhou a nossa live até agora, lembrou de dar o seu like, ativar o sininho no YouTube, inscreva-se no YouTube, vai ter a reprise. E acompanhe o nosso canal, o canal Danilo Bifone, também disponível no Instagram, mas no Instagram só temos as fotos, não temos o vídeo. O vídeo é somente no Facebook e também no YouTube. É só nos acompanhar e lembre-se, se puder, fique em casa. Exatamente. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Abraço para todo mundo.